Já pensou em encarar um vestibular quase aos 60 anos? Thelma resolveu resgatar o sonho de ser veterinária depois que se aposentou. Foram mais de 30 anos trabalhando em tecnologia da informação e finanças. Agora, depois de formada e de ter completado o curso de especialização na área de medicina animal, vive numa chácara cercada de bichinhos que ela resgatou ou que foram levados para seus cuidados. Não pense que ela parou por aí. A profissional de TI, finanças e veterinária está planejando uma pós em meio ambiente para poder complementar seu trabalho com animais silvestres. Na nossa conversa, Thelma explica as dificuldades da mudança de carreira, como foi sua vida universitária após os 60 e os desafios que ela vive hoje no dia a dia. Thelma é a própria personificação de que nunca é tarde para buscar nossos sonhos. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Nunca é Tarde. Vamos mostrar que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente, começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. Nessa série, a gente bate papo com várias pessoas que deram uma guinada na vida, tanto o lado pessoal e profissional, mostrando que não existe um limite de idade para você ir atrás de novas oportunidades, negócios, seja por prazer, diversão, necessidade ou mesmo hobby, né? Eu sou o Ricardo Mando, eu sou o host Nada de Pânico, e hoje a gente vai ter um papo com uma pessoa que deu uma guinada interessante, né? A gente vai conversar hoje com a Thelma Moreira, que teve uma carreira em TI, uma longa carreira em TI, que trabalhou na CPFL, depois na IBM, e hoje ela é médica veterinária. Vamos ter também a participação do Alessandro Argona e do Luiz Servati aqui com a gente hoje. E lembrando vocês, né, pessoal, de seguirem a gente nas mídias sociais, no YouTube, no podcast, dar seu joinha, para a gente é muito importante. E a gente está com uma pesquisa, né, para ouvir vocês, saber o que vocês estão achando. Então, vocês vão ver aqui nos comentários desse episódio um link para vocês preencherem. É rapidinho, é 2 minutos, vocês preenchem e para a gente é muito importante, né? Então, vamos começar. Thelma, seja bem-vinda. Quiser fazer seus primeiros comentários, fique à vontade. Obrigada, Ricardo, Alessandra, Luiz, turma toda que está ouvindo. Essa apresentação de vocês, esse trabalho de vocês, é muito importante para todos nós. Incentivos sempre são muito bem-vindos, de qualquer espécie, né? E, principalmente na nossa idade, depois da gente se aposentar, realmente temos muitos temores, muitos empecilhos, mas nada como um empurrãozinho que a gente pega no tranco. É verdade. E falando nisso, né, em pegar no tranco, quando que você resolveu se tornar médica veterinária, Thelma? Essa pergunta talvez eu tenha nascido com essa vontade, porque desde criança eu me lembro de ter sempre um bichinho ao meu lado. Eu venho de cidade mais de interior, porque aqui eu venho de Ribeirão Preto, e sempre convivi muito com animais, em fazenda. Meu pai tinha fazenda em Goiás. Então, eu sempre tive um bichinho ao meu lado. Eu cheguei a morar aqui em Campinas em apartamento e tinha um bichinho comigo. Mas a vida faz a gente estudar, arrumar emprego para poder se manter, né? E eu não pude fazer veterinária, não deu certo. E quando eu estava trabalhando, que eu pensei novamente de fazer veterinária, era período integral a faculdade, então inviável. E eu voltei a morar, fiquei morando em uma chácara, moro aqui numa chácara há 30 anos, e cheguei a fazer alguns cursos técnicos na veterinária, como ajudante de médico veterinário, né? Mas depois que eu aposentei, eu falei, agora vai. Agora é a hora, né? Putz. Agora é a hora. Então, entendi. Eu aposentei em julho de 2016. Em janeiro, eu já estava prestando vestibular. Nossa, Entrei, claro, né? Desculpe perguntar, mas você tinha qual idade quando você deu essa... Vamos fazer faculdade. Então, eu aposentei, na verdade, aposentei por tempo de serviço
e depois no INSS, depois aposentei na CPFL, depois ainda aposentei na IBM. Eu já tinha 55 anos quando eu aposentei. Então, Nossa. 55. Então você... Hoje, então não, você... Na verdade, eu entrei na faculdade, hoje eu vou fazer, esse ano eu faço 66. Já entrei com quase 60. Uau! Que fantástico! E como é que foi prestar vestibular aos 59 e 60 anos? Já cheguei chorando lá, né? Pichinchando. Cheguei pichinchando. E eu sou da área financeira na informática, então você imagina, o pessoal lá não estava esperando uma coroa pichincheira. Aos 60 anos, 58 anos, entrando na faculdade, eu comentei, gente, está muito difícil, né, pagar uma mensalidade, porque é um dinheiro que provavelmente eu não vou ter retorno, porque você faz uma faculdade de 5 anos, e é uma faculdade de um preço alto. E para depois trabalhar e recuperar esse investimento, é algo que a gente, às vezes, nós aposentados, a gente se preocupa muito, né? Com esse lado, a gente não sabe o que vem vindo aí, se a gente vai precisar, vai ficar doente, vai ter algum imprevisto, e investir em algo que você poderá não recuperar pode ser um empecilho para se aventurar numa faculdade, né? Mas eu recebi um apoio muito grande da faculdade que eu escolhi e eles me ofereceram bolsa, eu fui bem no vestibular, recebi um percentual 75% de bolsa de estudo. Que legal. Me deu muita coragem, sabe? Foi muito bacana. Entendi. E como é que foi, Thelma, a convivência, né, sua com a galera lá, estudando, a maioria tudo mais jovem, né? Como foi essa convivência de vocês? Então, eu sempre tive um perfil de liderança, né? E aí eu resolvi me educar junto aos jovens, porque muitas coisas, tipo, ser representante da classe, ser o líder da equipe, essas coisas eu evitei me candidatar, mesmo porque era uma experiência que eu já havia vivido inúmeras vezes, né? Tanto na CPFL quanto na IBM, mas eu sempre fiquei por trás, amparando essas pessoas que eram as candidatas. Eles eram todos jovens, 20 anos, e eu já 60, né? Então, era encarada praticamente como uma mãe, né? Na minha equipe, que você faz equipes de trabalhos. E até as professoras falavam, ela é a mãezona da equipe. Mas eu respeitei a turma, eles me respeitavam muito, foi muito gostoso, eu aprendi muito com eles, essa alegria. Eles aprenderam bastante comigo também, e era gostoso, sabe? Era bem gostoso, me sentia jovem em algumas coisas. Que legal, que gostoso, né? Esse entrosamento, né, que você está passando. E é muito aquilo que a gente fala muito, né? De realmente ter o cross-generation, né? Realmente as gerações diferentes convivendo da melhor forma e um aproveitando o melhor que tem na outra. Agora, você chegou a sofrer algum preconceito na faculdade por causa da idade ou foi 100% bem recebida? 100% bem recebida. Aliás, até tinha alguma professora lá que falava que eu que era a mais encrenqueirinha deles, porque eu perguntava, eu queria saber por que era assim, enquanto os jovens talvez aceitassem mais facilmente algumas regras, eu dava uma questionada, né? Por que tem que ser assim? Não podemos mudar, não podemos pensar diferente. Então, nunca tive nenhum problema, gente. Sou amiga da minha turminha até hoje, fizemos festinhas juntas,
As professoras também sempre foram muito bacanas. E foram 5 anos fantásticos. Eu gostei tanto e eu continuo estudando. E, Thelma, qual área você acabou escolhendo para seguir depois de formada? Eu não entendo muito, aliás, eu não entendo nada de veterinária, mas eu imagino que tem área dos bichos grandes, áreas de bicho selvagem, área para aves, pets. Qual área você atua ou você gosta? Então, conforme eu comecei a contar, depois eu até me fugi um pouco, eu moro numa chácara há 34 anos. Então, obviamente, aqui eu tenho maior convívio com os pequenos, que são gatos e cães, né? Mas muito com silvestres, que são as aves, né? Os répteis. E, então, eu não consegui sair disso, porque aqui aparece, esse é um dos motivos de eu fazer a medicina veterinária, porque aparecem aves machucadas, papagaio, maritacas, né? Patos selvagens, gambás, jabutis que foram atropelados, vários animaizinhos. Ultimamente eu cuidei de um porco-espinho que chegou mordido por cachorro. Então Mas não quem tem leva como para você é a Polícia Florestal ou o IBAMA? Quem que leva? Não, aqui são os vizinhos mesmo. Eu até estou tentando me entender um pouco melhor com a Polícia Ambiental nesse quesito, mas eu tenho que pegar uma licença lá. Mas o que acontece é que aqui é um bairro de chácaras, né? E nós somos um pouco isolados da cidade. Então, muitos animais que aparecem aqui, que às vezes chama a polícia ambiental, ou eles demoram para vir ou não vêm, como vai chamar para socorrer filhotes de gambá. Muito difícil. Então, eu acabo socorrendo. E sempre com o objetivo de soltura. Ajudá-los, medicá-los e fazer a soltura. Ainda não tem essa parceria com a Polícia Ambiental. Então, eu acabo atendendo ou os que aparecem aqui dentro da minha casa mesmo, né? Saguis aparece muito machucado. Filhotes que caem das mães. Os vizinhos também me chamam. E os animais deixam... Como é que é essa técnica para você se aproximar do animal, né? Que você nem conhece, né? Que não tem aquela intimidade, né? Porque é um animal silvestre. Como é que é essa interação com os animais? Então, isso daí é até bastante preocupante, porque um animal silvestre pode estar com alguma doença, então a gente tem que tomar muito cuidado. O correto, na verdade, seria chamar a Polícia Ambiental, mas eu, desde o primeiro mês que eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer cursos de animais silvestres em paralelo, cursos práticos. Eu tenho um vasto currículo nesse quesito. E você tem que estar sempre precavido, né? Eles, os animais, se não estiverem muito machucados, a tendência deles é fugir. Nós tivemos um resgate aqui há pouco tempo de um carcará, um gavião. Ele foi provavelmente atropelado aqui na estrada, na Mojimirim, e quebrou a asa e estava se arrastando pela estrada. Então, um dos meninos que trabalha aqui comigo foi até lá buscar e acabou pegando com um cobertor. Então, chegou aqui, a gente teve que deixar o animal, a ave, num recinto, e depois procurar fazer um raio-x. Então, sempre com muito cuidado. No caso, a gente percebe se está com alguma doença grave que pode passar para um humano, né? E não sendo o caso, tem que atender. Hoje ele mora no zoológico de Campinas, porque não foi possível, mesmo procurando fazer uma cirurgia, não foi possível voltar com ele para a natureza. Ai, que pena. E agora pensando um pouco na sua carreira de TI, né? Tantos anos lidando com TI, gerenciamento financeiro, né? Que você comentou.
Você vê alguma semelhança entre uma carreira corporativa e uma carreira como médica veterinária? Tem alguma coisa semelhante ou é realmente um outro mundo? Bom, em todas as carreiras, é muito importante você ter noção financeira, né? E hoje em dia, você ter habilidades no computador também faz muita diferença. E sistemas, né? Eu tenho muita facilidade nos cálculos de doses, em entrar nos sistemas quaisquer que sejam para fazer notificações, eu não tenho nenhuma dificuldade. E pensar sempre financeiramente também ajuda muito. Eu percebo que algumas áreas, como na medicina, tem em congressos que eu participo, existe muito esse tipo de comentário, que as pessoas têm dificuldade de fazer as implementações financeiras em seus administração, né? Fazer a administração Total. disso, né? E isso já faz parte, né? Porque eu tive muito treinamento. A sua vida inteira, né? Só mexendo com isso. 34 anos de treinamento. Gerenciar equipes, gerenciar problemas, a gente também teve um treinamento grande no trabalho, né? Sim. Então, eu acho que facilita muito. É claro que isso tudo é bastante técnico. Então, quando você parte para uma área de medicina, tem que mudar a maneira de encarar, porque aí não vai ser mais 2 mais 2 igual a 4. Você está mexendo com seres, né? Aí a coisa muda de figura, né? Muda bastante. E nesse período que você trabalhou na CPFL, na IBM, você chegou a exercer alguma atividade relacionada com veterinária ou com animais? Então, eu trabalhei lá apenas com informática mesmo. Mas eu tive a oportunidade de participar de trabalhos, né? Mesmo lá de campanhas internas na empresa, que acabavam discutindo temas de zoonose, de vacinações, etc. E, como eu falei, aí depois que eu vim morar aqui nessa chácara, aí eu acabei participando de trabalhos em ONGs de animais silvestres, como é o caso do projeto MUC, que cuida de macacos, e ONGs de cães e gatos. Então, eu participei de várias atividades sem cunho financeiro, né, de ajudar os animais mesmo, com o objetivo de ajudar os animais, trabalhar até em campanhas, aí eu já tinha até um pouco de habilidade de montar as apresentações, eu não era veterinária, mas eu conseguia administrar e ir ajudando o pessoal. Ajudava no suporte que a galera tinha dificuldade, né? Exatamente, e até orientar o time, né, na parte de entender um sistema, de poder fazer alguns trabalhos mais específicos na área que eu já tinha bastante experiência. Então, era também outra troca. Ô, Thelma, e você teve a carreira de TI, 30 anos, mas a gente vê que a sua paixão, como você falou desde o início, são os animais. Você não se arrepende de não ter migrado antes? É que eu não costumo pensar muito assim em arrependimento, mas se eu tivesse mais aí uns 30 anos de vida, seria bom, né? Para exercer bastante. Seriam mais 30 anos praticando, né? Você sabe que eu sempre fui muito dinâmica, muito ativa, desde jovem. Então, eu fiz várias coisas. E eu sempre gostei de aprender. Então, hoje está sendo assim, eu sempre comento, hoje é a realização da minha alma, que é como você já percebeu, eu gosto muito dos animais, e trabalhar hoje para eles, nossa, está sendo uma realização
sem palavras. Legal. Muito gratificante. Imagino, e a gente percebe, né, vendo você falar, como você se sente feliz com isso. E como que você vê hoje a tecnologia? Porque hoje tem muita coisa, né, em tecnologia que pode ajudar, né, o trabalho dos veterinários. Como é que você vê essa evolução tecnológica em prol dos animais? Nossa, eu acho muito importante, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com aquela noção de informática, né? Com a veia correndo a informática. Então eu pensava, nossa, e se tivesse todas essas informações que a gente estuda numa inteligência artificial? E hoje já tem a medicina, né? Eu até pensei de me oferecer para a IBM para ser uma ponte, né, as informações lá. E estudando e colocando ali, mas eu acho bem bacana, porque hoje eu percebo que muitos veterinários têm bastante dúvida e recorrem aos seus grupos no WhatsApp, em grupos de estudo, grupos que acabam formando depois de algum tipo de curso, colocando os seus problemas, suas dificuldades. Então, você já pensou se isso tudo tivesse no banco de dados fácil para a pessoa mesmo se procurar? Meu caso aqui é X, então já pedi uma... seria melhor ainda, né? E eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto de ter muito acesso. Eu tenho bastante facilidade de procurar nos bancos de dados aqui algumas respostas, algumas orientações, alguns questionamentos meus e verificar prós e contras daquele tipo de tratamento. Então, eu acho muito importante. Eu não consigo viver sem a informática. É complicado. É uma grande ferramenta, né, que a gente tem na mão, né? Muito. E hoje eu estou fazendo pós-graduação já, sabe? Eu saí da faculdade, né? Fiz a medicina veterinária normal, e lá a gente acompanha todos os animais, os grandes. Acompanhei também lá na faculdade, trabalhei no hospital lá, tinha os grandes e os pequenos, os silvestres. E hoje eu fiz pós-graduação em homeopatia, que aí já abrange, inclusive, todos, inclusive grandes, assim, até os humanos, né? Que o médico veterinário não trabalha com humanos, mas a homeopatia é importante para todo ser vivo, inclusive plantas, terra, inclusive tratamento água, com luzes também, né? Tratamento exatamente. Com luz, cromoterapia, né? E hoje esse ano eu já vou para o curso avançado em homeopatia. Então, é uma coisa assim, eu gosto de estudar e percebo que esse tipo de tratamento suave é muito importante, sem efeitos colaterais. Os animais silvestres respondem no mesmo horário, na mesma hora, respondem a esse tipo de tratamento. Então, eu estou indo no caminho. Essa era uma dúvida que eu tinha, né? Se o tratamento homeopata, como é que seria a reação? Se é tão rápida quanto algum outro medicamento. Mas você falou que ele tem um efeito rápido também de te dar a resposta. Né? Muito rápido, muito rápido. A dor tira... Olha, já vi situações aqui, outro dia uma vizinha me chamou para socorrer um sagui que estava caído na sarjeta, quase morto. Já estava, assim, extremamente quente, porque nós estamos vivendo um período muito quente, né? E era um horário, assim, próximo do almoço. Eu já, bem aqui na esquina da minha casa, já socorri, já entrei com uma medicação que a gente tem aqui de carbo-vegetáveis. Nossa, em meia hora o bichinho já estava tentando se levantar. É claro que eu hidratei, é claro que eu olhei se tinha outro tipo de ferimento, mas, olha, responde muito rápido. E, Thelma, você falou em banco de dados, em sistemas agora há pouco. Existe alguma coisa, por exemplo, você trata um bichinho desse como o sagui, que você falou que socorreu.
Existe algum lugar em que fica gravado lá que esse sagui foi atendido por você? Se outro veterinário topar com ele em outro lugar, existe alguma coisa centralizada para controlar atendimento dos O animais histórico, silvestres? né? Um Não, histórico? nesse caso, é que esse animal ele é de vida livre. Então, assim que ele se recuperou, ele já foi liberto aqui na família dele mesmo. Porque a hora que a gente se aproximou do animalzinho, a família estava em volta. E quando eu peguei o bichinho, a família veio atrás de mim. Eu estava a pé e era próximo aqui da minha casa. E eles ficaram aqui. Ficaram esperando. Ficaram esperando. Eu não libertei o animal no mesmo dia. Eu esperei ele. Ficaram até outro dia? No outro dia. Então, o que aconteceu? Eu registrei tudo, fotografei, filmei, documentei, inclusive apresentei esse trabalho no Congresso de Homeopatia que teve esse ano. Mas ele não é um animal que foi colocado uma anilha, nada, sabe? Ele está livre com a família dele. E então, se acontecer alguma coisa com ele, nem eu mesma saberei se aquilo... Não tem como saber, né? Não tem um RG lá, né? Não coloquei chip, não fiz nada. Pois nada. Então... Sabe uma outra curiosidade que eu tenho em respeito a tratamentos com os animaizinhos silvestres? Quando é um cachorrinho, a gente vê aquele abajur no cachorro, para ele não lamber o lugar que foi tratado, né? Como que age com... Você falou que tratou de um gavião, ou de um macaquinho mesmo, né? Como que você impede o bichinho de mexer no ferimento durante a recuperação? Se for necessário, existe também esse mesmo colar. No caso deste gavião, não houve esse tipo de necessidade. Mas a gente, por exemplo, alimentar o gavião a princípio, né? Porque ele caça, voa e pega o alimento dele num voo ou com a garra, a gente tinha que usar uma madeira, uma maneira de você entregar o alimento para ele um pouco à distância. Porque a garra, se ele te pegar com a garra, ele não solta, né? É complicado, chega a furar a pessoa. E no caso dele, nós não precisamos colocar, mas você tem que adaptar um colar, se for necessário, para o animal não mexer num ferimento dele, num curativo, tem que procurar uma maneira de evitar. Assim como, por exemplo, um cachorro, gato, é a mesma ideia. Mas o que eu acho engraçado é que, pelo menos, eu não tenho esse tipo de problema. Você acredita que nem gato aqui em casa, que eu preciso entrar com algum tipo de curativo, eles não mexem? Eu já vi muito falar disso, das pessoas que têm esse tipo de problema, mas aqui eu não tive. Mas eu tenho aqui esses colares, até mesmo mais assim por causa do olho, sabe? Tipo, viseiras para não, quando o ferimento é no olho. Entendi. Que aí eles coçam, aí é diferente. É mais complicado, né? Aí você tem que realmente... mas os animais, muitas vezes, eles percebem, né, que está sendo feito um carinho para eles melhorarem. Eles percebem isso, eles sentem isso, né? Hoje eu estou aqui num recinto 4 patas, que elas tiveram problema nas pernas. E eu não fiz nenhum tipo de curativo nelas. Eu estou tratando com homeopatia e deixei libertas. Elas estão bonitinhas, quietinhas, já começaram a andar, sabe? Então, eu estou fazendo um tratamento na água de bebê. Nem estou, assim, me aproximando, porque são aves, diria que selvagens, elas não têm costume ariscas, de contato. Né? Talvez ariscas.
Então, eu procuro também ser bem sutil, sabe? Deixo ali, entro para fazer a limpeza no recinto, colocar a medicação, olhar, tirar foto para ver uma evolução, sem muita assustar o bichinho. Então, Isso é uma vai indo. sensibilidade que o veterinário tem que ter, né, ao lidar com os animais, principalmente os silvestres, né? Saber até onde pode ir, quando não pode, né? A forma de não invadir o espaço dele, vamos dizer assim. Exato, a gente tem que ser bem, bem delicado com eles. Gato também, tem um gatinho que apareceu aqui se arrastando. A princípio, eu tive que jogar um cobertor para tentar para pegar, né? Porque como que você vai pegar um animal arisco sem saber o que ele tem? E hoje está aqui dentro da minha casa, sendo cuidado, bonzinho, nunca fez nada, está tomando a sua medicaçãozinha, está indo super bem. E não tem nenhuma doença grave, tá? É machucadinho, deve ter levado uma pancada ou foi atropelado. Eu ainda não tive oportunidade de fazer o raio-x, mas segunda-feira vai fazer o raio-x para ver se tem alguma outra coisa grave, talvez um ultrassom, ainda não sei. Estou fazendo a clínica dele, chegou aqui ontem. Entendi. E pode falar, Servati. É que eu ia perguntar, ainda voltando um pouco no assunto do ponto de vista financeiro, né? Você acha que o curso de veterinária, não é o teu caso que você falou que já começou tarde, depois de aposentada, mas assim, para um pai que está ouvindo a nossa conversa, que tem um filho que gostaria de fazer veterinária, financeiramente dá resultados, bons resultados? A gente sabe que médico, por exemplo, é uma boa aposta financeira, tem que gostar, claro, né? Mas para veterinário é uma boa área para se progredir? Olha, está complicado o nosso país um pouco, né? Em questão de impostos e também de taxas, de vigilâncias e todos os cuidados. E trabalhar com pessoas também é um pouco complicado. Então, um veterinário, para ter um pouco mais de ganho financeiro, ele tem que ter sua clínica. E, obviamente, contar com outros profissionais trabalhando nessa clínica. Então, envolve todo esse processo, tanto de custos, como de se envolver com outros profissionais. Então, é um pouquinho... Eu imagino que montar uma clínica, logicamente, não é barato, né? Exatamente. Custos, né? E trabalhar como empregado de uma clínica, eu tenho escutado que não é um ganho bom. Não é uma profissão como você trabalhar numa IBM, como um profissional de TI, por exemplo. O ganho é menor. Então, Entendi. Muitos veterinários estão trabalhando sozinhos. Eles vão nas residências das pessoas para fazer seu atendimento. Como Isso um profissional também é autônomo, né? Exatamente, um profissional autônomo. E muitas vezes você não tem ali na residência do tutor do animal os equipamentos necessários para um atendimento. Emergências, muito menos. Então, são poucas atividades que pode exercer. Entendi. Mas tem alguns profissionais que já estão mais habilitados há mais tempo, tem um outro valor de consulta. Para os iniciantes, não é um bom salário, né? Pelo menos é o que eu acho. Tá. Eu, por exemplo, depois que eu me aposentei, ficou difícil eu arrumar emprego, mesmo porque a idade da gente é complicado. Você não arruma emprego fácil numa idade mais avançada.
E também já existem outras, no meu caso, eu tenho outras atividades, então não dá para trabalhar como empregado. Sim. E ter horários, né? Ou fazer plantões. E também montar uma clínica está meio fora de escopo para mim. Então, eu faço alguns atendimentos assim, como autônoma. Entendi. Mudando um pouco de assunto, né, a gente vê muito hoje em dia animais abandonados, especialmente cachorro e gato. Quando a gente encontra um animal abandonado, né, você com a sua visão de veterinária, qual que é a melhor ação a ser feita, na sua opinião? Pegar e levar para sua casa. E tomar conta. Assumir. Entendi. Porque, na verdade, as ONGs são pessoas como nós que acabam se envolvendo com esse assunto e, de repente, estão cheias de animais nas suas casas ou arrumam uma casa para fazer isso, e aí começa aquela dificuldade financeira, né? Então, o ideal mesmo são as campanhas que a gente possa fazer para evitar esses abandonos, a campanha de adoção, é por aí. Eu digo que aqui na minha casa não tem lar temporário, o lar é sempre definitivo. O animal que entrar aqui porque eu peguei na rua, porque aconteceu de ser cuidado aqui, dificilmente sai, vai ficando aqui. Então, hoje já tem uns 20 gatos aqui em casa. Arranjaram um lar, né? Com carinho, isso é importante. Definitivo. Então, mas hoje em dia, você acha que o motivo de ter tantos animais abandonados, né? A gente escuta muito falar que as pessoas se empolgam, né? E vai lá, ou compra um animal, ou pega de alguém, né? Ganha de alguém. E depois, quando a pessoa se vê naquela situação em que ela quer fazer as atividades que ela está acostumada, ela se vê presa, e aí daí o motivo dela abandonar. Faz sentido esse tipo de pensamento? Faz sentido, sim. E animais silvestres têm o mesmo lado, porque o animal fica, quando é um filhote, é um tipo de comportamento. E depois começa a surgir, né? Cachorro começa a morder chinelo, morder roupa, ou às vezes brigar com algum outro animal que já está na família. Aí o primeiro pensamento é se desfazer do bichinho. Outro dia me procurou um conhecido também falando sobre isso, que o cachorro já tinha acabado com a moto dele. Então, a primeira ideia é essa. Eu ofereci uma receita para ele de homeopatia para deixar o animal mais calmo. Ficava tranquilo, né? Deixava as coisas dele tranquila lá, né? Mas também esse motivo não pode ser também estar relacionado que quando uma pessoa está interessada em ter um animal, a pessoa vai no impulso, mas não vai verificar qual a raça, qual é a característica, para ver se ela quer ter um animal para se adequar ao ambiente que ela está. Não faz sentido para a pessoa talvez ter esse tipo de atitude, né? Eu quero um animal, mas eu não vou pegar um labrador para ficar num apartamento que o coitadinho não vai poder brincar, não vai poder fazer nada, né? Exatamente. E também entender que a sua vida pode mudar. E daí? Você ficou doente, já começa a se desfazer? Engravidou, vai se desfazer? É um ser vivo, alguém que te ama. E ama incondicionalmente. Ama aquela casa, ama você, aquela família. Então, não é assim. Qualquer situação já quer se desfazer. Nem da nossa família, nenhum ente da família e nenhum animal. Então, é importante realmente você saber as suas limitações, conhecer as suas limitações e, inclusive, que tudo pode acontecer, é mutante, né? Não teve a questão da Covid, todo mundo saiu pegando cachorro e depois todo mundo querendo abandonar? Então, esse que é o ponto. Aí precisa de uma companhia, depois não quer mais. Então, nada a ver, né? Isso realmente é muito triste, né? Mas enfim, pessoal... Existem várias campanhas até de parar de vender animais silvestres e mesmo cães e gatos. Então, isso é uma discussão que agride quem vende, porque tem seus argumentos,
e agride quem compra também, que depois não tem essa responsabilidade. Então, é difícil É um assunto bem intenso, né? Para discussão. Polêmico. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, né? E saber... Não, um animal, um cachorro vive 15 a 20 anos hoje em dia. Exatamente. Você está trazendo para viver com você, para você cuidar dele, é a sua responsabilidade. Né? Eu acho que falta muito isso, as pessoas terem responsabilidade sobre os seus atos e sobre suas ações. Né? Mas, pessoal, eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito hoje com a Thelma, né? sobre o mundo animal, sobre essa mudança. E é incrível como fazer uma mudança dessa já depois de aposentado, né? Realmente é bem legal. E eu peço a vocês de seguir a gente no nosso YouTube, nas plataformas de podcast. E, claro, compartilhar aí com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, enfim, para as pessoas que possam se beneficiar do conteúdo desse podcast que a gente está trazendo para vocês, tá? Agora, voltando para você, Lígia, uma pergunta. Nesse período, né, todo, você entrou em pânico em algum momento? Em épocas de provas. Ah, é? Sempre provas, porque, né? Nossa, sabe o que acontece? A idade faz a gente ter algumas inseguranças também. E a memória, num momento de prova, é preocupante. Eu estou para fazer uma prova agora em fevereiro, já estou meio aumentando a quantidade de cabelo branco, porque é muita matéria para estudar e dá um certo medinho, né? Quando a gente é mais jovem, você vai para a prova e estudou um dia antes, né? E está tudo ali na sua cabeça. Eu vou em todas as aulas, eu participo, eu faço os trabalhos também, mas toda vez que vai ter uma prova, eu me preocupo bastante de chegar lá e dar um branco, vai acontecer alguma coisa. Não tem acontecido ainda, estou indo bem junto com a minha turma, mas é uma preocupação muito grande de fazer esses testes, essas provas, porque dá um terrorzinho. A idade mexe com a gente, viu? Ah, é? E por isso que é bacana a gente se aventurar e se dar a oportunidade de conhecer coisas novas, porque isso ajuda a cabeça a movimentar o corpo, as atividades todas. É muito importante a gente se dar essa oportunidade de aprender coisas novas e dar uma energizada geral. E quebra o paradigma, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem nenhum problema de memória, mas como se tem essa ideia, né? Então a pessoa acaba acreditando que tem. E aí, quando ela vai lá e se coloca, que nem você que está aí fazendo curso, tem que fazer prova, a pessoa já fica pensando, então o pensamento meio que acaba contribuindo até para o esquecimento, talvez, né? Mas o fato de você estudar coisas novas é até bom para combater o Alzheimer, né? Verdade. Tá exatamente. Aliás, uma das recomendações, né, para as pessoas a partir de uma certa idade é ter a mente ativa o tempo inteiro, aprendendo coisas novas, porque a mente está trabalhando o tempo inteiro, né? Então, isso é fundamental. Pelo que nós estamos vendo, a Thelma não deve ter muito problema de cabeça, não, porque ela se formou numa faculdade depois de 60, né, Thelma? Então, isso é uma grande notícia, né? Mas voltando um pouquinho a falar de pets e tutores, você comentou agora há pouco que um pet, um cachorrinho, vive em média, hoje está vivendo de 15 a 20 anos. Como que você, como médica e como tutora de pets também, como você lida com a perda? Porque entre nós humanos, entre os parentes, a perda acontece, mas não é com a frequência que acontece entre os pets, né? Então você se apega a um pet como se fosse um filho, como se fosse um irmãozinho. E como que você lida e como que você ajuda as pessoas a lidarem com a perda? Porque ela vai se repetir, porque nós vamos viver 80, 90 anos, né? Você vai perder um monte de pets, né? Muitos. Eu perdi muitos já. E tenho convivência com outras pessoas aqui que também perdem seus animais, né?
Bom, perdas é um assunto também difícil. Eu tenho até um remédio homeopático aqui na cabeceira que ajuda nessa problemática. Você sabe, existe uma síndrome que se chama burnout, ou burnout, como se queira falar, exatamente de pessoas que não conseguem aceitar e nem conviver com essas perdas. Então, é muito difícil perder um animal que você ama, assim como um ente querido. Precisa de ajuda, precisa de apoio e, se necessário, inclusive medicamentos, né? E a gente tem que estar sempre observando e com cuidado, principalmente com o tutor. Então, um médico veterinário, sim, ele está cuidando daquele animalzinho, mas ele tem que ter a noção do quanto aquilo vai significar na vida daquela pessoa. E muitas vezes orientar, até mesmo a um tipo de tratamento. Não executar o tratamento, estou dizendo orientar no sentido de, olha, é importante você procurar ajuda, ou procurar conversar, ou até mesmo falar com algum parente daquela pessoa, porque tem pessoas que sofrem muito. É claro que eu sofro também, eu já tive várias perdas, ultimamente eu já perdi um gato meu, é claro que a idade chega, e não tem como você segurar, isso está fora da nosso poder, da nossa, né? Capacidade, né? A nossa capacidade, nós somos médicos e somos humanos, nós temos as nossas limitações, a gente não salva ninguém, a gente ajuda a viver melhor. E você, a gente como médica, trabalha em alguma prevenção, não contra a morte, claro, prevenção para que a pessoa receba melhor a morte? Porque vai chegar, isso está escrito, né? Na verdade, não, porque seria até deselegante, né? Você está atendendo um animal e já ficar lidando com esse final, que nós sabemos que irá acontecer. Mas não é bem-vindo esse assunto nem entre nós humanos, né? Você vai para um médico, o médico começar a te preparar para morrer, o adeus, né? Final. Não dá. Mas e falando... Pode terminar. Existe os tratamentos paliativos, então você sabe que aquele prognóstico não é bom. Já temos aí um trabalho, um atendimento, tem um diagnóstico. E qual o prognóstico dessa doença? É reservado? É negativo? Então, aí você começa a trabalhar nesse assunto. Depois desse tipo de conhecimento, né? Depois de fazer esses exames, esse trabalho, aí você chegar no ponto que já tem um prognóstico negativo ou reservado, aí você pode entrar com esse tipo de orientação. De notícia, né? E nos casos em que o animal não tem, assim, ele está numa situação em que ele fica o sofrimento, a eutanásia ainda é a melhor prática mesmo para os animais? Porque, assim, no humano, né, a gente não tem as leis, né, e nem pode fazer isso. Mas nos animais é diferente, né, o tratamento? É diferente. A eutanásia é um tratamento. Porque se não existe mais solução e o animal está sofrendo, é permitido e é orientado. É claro que você vai fazer você não vai falar para um tutor, olha, eu indico que você faça eutanásia. Você não é delicado, você ser tão assim incisivo, né? Então, como que é o procedimento mais adequado? Sempre a sensibilidade junto à pessoa. Então, olha, o prognóstico é muito negativo, ou o animal está sofrendo muito, o animal já não come. Existem pessoas que, mesmo assim,
querem ter o animal em casa e esperar ele dar o último suspiro. Então, você tem que respeitar. Existe a eutanásia? Existe. É permitido? Sim. Mas você tem que ser bem sensível para recomendar. Pode parecer até que falta de conhecimento é complicado. Para chegar numa situação dessa, você tem que sentir-se seguro junto ao tutor. Que pode estar até arrumando algum tipo de problema, né? Entendi. Hoje em dia, a gente tem que se preocupar muito com essas ações judiciais, com a abordagem junto ao tutor, está sendo bastante orientado pelo CRMV, assim, assinaturas de termos de responsabilidade junto ao tutor, de orientações, documentações. Você também não pode fugir de falar o prognóstico e nem o diagnóstico para o tutor, mas você também não pode ser incisivo de orientar que a melhor solução é a eutanásia. É uma saia justa essa, né? Assim, é sempre delicado, né? Tem que ter a experiência e saber lidar com a situação e com as pessoas. Agora, mudando um pouco de assunto, Thelma, pensando na sua carreira, né? O que você faria diferente se você pudesse voltar um pouco? Diferente. Olha, eu gostei bastante de tudo que eu fiz, sabe? Que bom. Eu gostei de trabalhar lá na CPFL, gostei muito, tenho os meus amigos de lá até hoje. Foi um trabalho muito rico, lá na IBM aprendi demais, muito, nossa, quanta experiência. E também continuo amiga de todos, até nesse final de ano nos encontramos. Fazer a medicina veterinária tem sido muito enriquecedor. Hoje, fazer homeopatia, então, um novo mundo que eu estou descobrindo. Eu ainda tenho vontade de fazer um mestrado na Unicamp. Sobre o quê? Olha, até eu estive pensando sobre o meio ambiente, envolvendo saúde única, envolvendo parte de animais, humanos e meio ambiente. A convivência de todos, né? Eu acho que está sendo bastante importante, porque você vê aí, se fala de febre maculosa, de Covid, então é muito legal você ter essa visão de um médico veterinário sendo mais atuante nesse momento, né, junto aos médicos e biólogos, né? E o meio ambiente está precisando dessa visão, desse cuidado. Então, eu gostaria de ainda ter oportunidade de fazer esse tipo de trabalho. Andei até consultando aqui as vagas da IBM ultimamente, da IBM não, da Unicamp, ultimamente, para ver se eu posso concorrer. Mas isso que você falou? Eu não me arrependo de nada, sabe? Eu não me arrependo porque em todas as coisas que eu vivi, eu tive a oportunidade de extrair uma limonada. Essa é muito boa. É boa, né? Alessandra, o que eu ia complementar é que isso que você está falando da convivência dos animais, medicinas, o ser humano, é importante, porque a gente vê que quando tem uma doença, né, em que se cita, veio do macaco, vírus não sei o que lá, a tendência do ser humano é o quê? Ir lá e queremos acabar com todos os macacos do planeta, que não é esse o ponto, né? E pela ignorância, muitas vezes, ou medo, ou sei lá o quê. Então, esse ponto que você colocou realmente é algo que se faz necessário, né? Para ter mais esclarecimento. Eu, quando vim morar aqui, eu convivia com algumas pessoas que, quando via, por exemplo, um cachorro querer morder um gato, queria matar o cachorro. Então, aí você tem que explicar, olha, mas é da natureza do cachorro agir assim. Então, e qual é o papel do ser humano nisso tudo? Né? O macaco não tem culpa nenhuma da febre amarela, muito pelo contrário, ele é um sentinela. A capivara não tem culpa nenhuma da maculosa. Nós somos
nós temos que aprender a conviver em harmonia. Sem eles, estamos fadados, né? Então, eu acho que quanto mais gente trabalhando nesse sentido de unificar, de ver a importância de cada um, melhor para nós todos. E o meio ambiente, por exemplo, hoje eu tenho conhecimento, estou estudando bastante sobre isso na homeopatia, a colaboração da homeopatia nas águas, na purificação, na terra. Então, nós estamos precisando disso. Se você vê aqui na minha região, que vai essa estrada de Mojimirim aqui, já se fala que não está podendo mais plantar laranjeiras, que está tendo muitos bichos, muitas ferrugens nas plantas. Então, está precisando dessa abordagem, sabe? Desse tratamento, dessa delicadeza com a terra e com as plantas. Sem elas, a coisa vai ficar complicada para nós. É mesmo porque o homem já destruiu bastante, né? Então está mais do que na hora da conscientização, né? Que todos têm que conviver juntos e manter o planeta cada vez mais vivo, né? E não o contrário. Exato. Né? Então, só terminando a sua pergunta, eu não me arrependo de nada. Eu gostaria de ter oportunidade de aprender muito mais, porque tem muita gente bacana nesse planeta, pronta para ensinar a gente. E quanto mais a gente puder aprender a utilizar conhecimentos delicados com a gente mesmo e com o nosso planeta, melhor, né? O que a gente puder para poder ajudar, né? Realmente é o que a gente está aqui, né? Para poder realmente ajudar. Agora, Thelma, voltando para você e com a sua experiência, né? Quais as principais dicas, se é possível falar assim, ou orientação que você poderia dar para um profissional sênior que está pensando em começar algo novo, algo diferente? Tem alguma dica, alguma coisa? A dica é a que eu vou falar que eu fiz comigo mesmo, né? Então, e aí, né? Vivemos tantas coisas e agora? Simplesmente deitar a caneta? Não. Existem muitas oportunidades e muita coisa bacana para a gente aprender. E eu decidi ouvir a minha alma, porque chega um momento na vida que, como a gente aposentou, então você já fez todas aquelas conquistas, espera-se que, né? Apesar que se você for muito consumista, as conquistas nunca deixam de existir. Mas a pessoa já tem seu carro, já teve sua casa própria, já está num outro patamar. Então, ali, você pode exercer uma atividade prazerosa, sem preocupação financeira, sem preocupação com compromissos de horários, né? Então, eu acho que vale a pena. No fim, obviamente, você, como eu, escolhi fazer uma medicina veterinária. Deixei de ter compromissos e responsabilidades? Claro que não. Surgem aí novos compromissos e novas responsabilidades, porque você aprende faz novas reflexões sobre a vida. Então, enquanto a gente estiver vivo, nós vamos ter oportunidades, vamos ter responsabilidade e compromisso. Não vai dar para fugir disso. Mas é muito importante para a nossa cabeça, para a nossa saúde física, emocional, a gente ter uma ocupação que nos faz bem. Então, eu acho que, qual que é meu conselho? Procure se ouvir. Qual que é aquela atividade que você chama hobby, ou que está sempre te chamando a atenção? É aí que está a sua resposta. Então, foi fácil para mim ouvir a minha, né? Que bom, né? Olhar em volta. E perante a comunidade aí de veterinária, você chegou a enfrentar algum tipo de dificuldade por conta de você ter se formado numa idade mais avançada perante os demais? Então,
Também acho que não, talvez seja o meu perfil, né? Eu sempre sou muito brincalhona e não tenho medo de desafios, eu estou sempre me atualizando. Que nem eu disse, eu participei desse último congresso aqui, que teve agora em novembro e outubro, e eu fui aprovada em 3 trabalhos. Você vê, eu sou recém-formada, me formei em dezembro de 2021. Então, agora em outubro de 2022, foram aprovados 3 trabalhos meus num congresso. Então, você percebe que nós somos bem-vindos, os novatos, com as suas ideias, com as suas atividades, nós somos bem-vindos. E nós, aposentados, temos outro tipo de bagagem ainda, uma experiência de vida. E isso é importante. Isso conta muito, né? Conta muito. A sua visão sobre a vida, sobre aquela atividade, sobre aquela ação, como proceder, já é uma visão mais delicada, mais madura. E eu acho que isso é muito bem-vindo em qualquer profissão. Que legal. Então, me senti muito acolhida, sabe? Eu frequento vários grupos, o Abravas, que é do Silvestres, dos homeopatas, no curso VetBR, que tem aulas práticas de veterinária, eu me exercito muito lá, e sou sempre muito bem-vinda. Me tratam com muito carinho e muito respeito, talvez pelos meus cabelos brancos. Não, mas acho que além disso, Thelma, a gente vê que você é um grande exemplo que a gente chama de lifelong learning, né? Você está estudando o tempo inteiro, você está buscando conhecimento, você falou aí de fazer mestrado, de doutorado, de trabalho. Então, isso é uma locomotiva, né? Que está indo em frente, adquirindo conhecimento e compartilhando, né? Compartilhando e fazendo o bem, no caso aí, para os animais, né? Muito legal. E a gente está chegando ao fim, né? Já estamos aqui, nem parece, mas estamos aqui há 1 hora batendo papo, conversando sobre a sua carreira e sobre um pouco do mundo animal, né? Bem por cima, é claro. E gostaria de te agradecer muito, Thelma, pela sua participação, por ter esse tempo, né? E se colocar à disposição para compartilhar. E gostaria que você ficasse à vontade aí de fazer seus comentários finais, se quiser compartilhar alguma mídia social, onde as pessoas se encontram, fique à vontade para falar. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. Esse trabalho de vocês é muito rico, muito enriquecedor, um trabalho que leva uma mensagem, inclusive pelo próprio nome, né, da equipe, Nunca é Tarde, e realmente é muito importante esse trabalho, porque às vezes os idosos se sentem até mesmo solitários, né? Ou condenados a uma televisão, a ficar em casa, e vocês vão mostrar, ao longo desse programa de vocês, muitas pessoas que estão aí aprendendo, ajudando, participando em várias áreas. Em todas as áreas que a gente vive no planeta, precisa de pessoas que queiram ajudar, queiram ter um olhar delicado sobre aquela situação, seja num lar de idosos, numa cozinha, numa religião, na sua comunidade, né? Existem atividades em todos os bairros, né? Associações. Então, é muito bem-vindo, e essa mistura de pessoas, essa mistura de profissionais, é muito enriquecedor, faz o nosso mundo ficar mais alegre, mais leve, mais feliz, mais amoroso, e eu que quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar falando aqui da minha experiência, que para mim tem sido muito importante tudo que eu estou fazendo, e enriquecedora, e agradeço a vocês pelo papel que vocês têm desempenhado na sociedade também. Muito obrigada. Que isso. Muito, muito obrigado pelas suas palavras.
A gente agradece muito você estar aqui com a gente. E também ao Luiz Servati, a Alessandra Argona, que participaram aí desse bate-papo, dessa conversa, a gente aprendendo cada vez mais, e aprendemos muito com você hoje, viu, Thelma? E lembrando que o Nada de Pânico, né, ele é formado por um grupo de profissionais sêniores, justamente para compartilhar conhecimento e mostrar que, independente da idade, você sempre pode aprender, ensinar, né, ter novos desafios, mas principalmente ir atrás dos seus sonhos e ser feliz, né, que isso que eu acho que é o mais importante. E dessa forma a gente termina, né, hoje o nosso episódio, né, pedindo, né, lembrando a vocês de seguir a gente, né, nas mídias sociais, no YouTube, nas plataformas de podcast, compartilhando também para que essas histórias possam chegar a mais pessoas. Aliás, são muitas histórias interessantes que a gente tem trazido aqui, com pessoas de carreiras diferentes. E também lembrando para responder a pesquisa que está aqui embaixo, que é rapidinho, em 1 ou 2 minutos vocês respondem, tá bom? Então é isso aí. Sigam a gente no nosso grupo no LinkedIn, o Nada de Pânico. A gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Temos o nosso site, nadadepânico.com.br. E é isso aí. Um grande abraço a todos e vamos de nunca é tarde. Afinal, a vida repleta de oportunidades. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau. Tchau, tchau.